irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer o presbítero Manuel Lopes por ter dirigido aqui o primeiro período. Deus abençoe. Louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em mais um culto de missões. Estamos aqui porque fomos alcançados por esse amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Eu quero agradecer a Deus, também do nosso pastor presidente, pastor Délio, todos os pastores, obreiros. Deus abençoe, todos os irmãos que louvaram a Deus, que vieram aqui se expressar diante da igreja com uma palavra, com louvor. Deus abençoe. Nós já ouvimos Deus falando nessa casa e vamos continuar ouvindo através da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para abrir a vossa Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler dois textos. Jonas, capítulo 1 é o primeiro texto que queremos ler. Ontem nós estivemos realizando a terceira cruzada evangelística da Secretaria de Missões. A maioria dos irmãos aqui estiveram lá. Quem esteve lá ontem, levante a mão. A maioria. E nós saímos dali muito felizes pelo que Deus fez, pelo que Deus falou. E o maior milagre nós contabilizamos que foi uma vida a Cristo. Deus continua abençoando, os irmãos continuam orando pela Secretaria de Missões. O primeiro texto que queremos ler está no livro de Jonas, capítulo 1. Pedro disse lá no Monte da Transfiguração: bom é estarmos aqui. E ele propõe para Jesus, e eu acho lindo que na proposta de Pedro para o Senhor ele diz: Senhor, se tu quiser, eu faço 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Ali aparecem 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei e Jesus representando a graça. E eu acho lindo que Pedro faz questão de dizer que se o Senhor permitir que ele faça 3 tendas, ele diz: a primeira é para o Senhor, porque o Senhor é maior do que Elias, é maior do que Moisés. E ele está aqui nessa noite, adore, exalte e glorifique o Senhor. Quem encontrou o texto de Jonas capítulo 1, diga amém. Capítulo 1, versículo de número 2 e o 3 diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora o segundo texto, Atos, capítulo de número 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós iremos ler versículo de número 22 até o de número 24. E os que já acharam, digam amém. Versículo 22: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém. Pode tomar o seu lugar, adorando ao Senhor, porque o clima é propício para isso. Nós estamos na casa do Senhor. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra e eu quero, nesses dois textos aqui, falar sobre esses dois personagens, dois pregadores. Um era profeta e o outro é chamado de o apóstolo dos gentios, Jonas e Paulo. Eu quero falar nessa noite sobre as diferenças que há entre Jonas e Paulo. E se eu fosse dar um tema a esta mensagem, o tema seria o seguinte: Jonas ou Paulo? Quem nós somos no navio? Repetindo, Jonas ou Paulo, quem nós somos dentro do navio? Queridos irmãos, Paulo e Jonas, eles tinham muitas, não eram poucas, mas muitas semelhanças. Porém, ao mesmo tempo, esses dois personagens, Jonas e Paulo, eles têm as suas diferenças, os seus contrastes. E nós estamos em culto missionário. E Deus me deu uma revelação aqui nesta palavra. E eu quero falar aqui, discorrer um pouco sobre esses dois homens. Em primeiro lugar, tanto Jonas como Paulo estavam em uma embarcação. Aqui nesses dois textos, estavam em um navio, não no mesmo, mas cada um no seu navio, ou no navio que eles estavam viajando. E aqui é a primeira coisa que liga Jonas a Paulo. Eles estavam em um navio. Destinos: Paulo estava indo para Roma e Jonas estava indo para Tarsis. Ambos estavam ou passaram por uma tempestade. Tanto o navio de Paulo como o navio que Jonas estavam, ambos está registrado que eles passaram por tempestades. E essas são semelhanças desses dois textos. Os dois eram servos de Deus. Ambos foram chamados para uma missão. Porém, as semelhanças entre Paulo e Jonas, certo, acabam por aqui. E aí a gente vai perceber aqui agora as diferenças, os contrastes entre esses dois personagens. Em primeiro lugar, Paulo, ele está dentro do navio, ele está obedecendo o chamado de Deus. Era projeto de Deus que Paulo fosse pregar em Roma. E Deus já havia falado com ele, ou a ele, que o Senhor seria com ele. E da mesma maneira que Paulo testificou para o Senhor em Jerusalém, o Senhor usaria também para pregar a sua palavra em Roma. Então, era projeto de Deus que Paulo fosse até Roma pregar a palavra. Porém, Jonas
diferente de Paulo, ouviu também do mesmo Deus, ouviu a mesma voz que falou com Paulo, que ele deveria ir até a cidade, a grande cidade de Nínive, pregar para ela. E Jonas tem um privilégio aqui muito grande de pregar em uma grande cidade. Qual é o pregador que não deseja uma oportunidade de pregar num grande congresso, numa grande cidade? E Deus diz: vai até a grande cidade de Nínive e prega, porque o pecado desse povo subiu até a minha presença. E aqui está a primeira diferença entre eles dois. Paulo está obedecendo, porém Jonas desobedece. Paulo estava dentro do navio com cadeias, correntes nos seus pés e mãos, preso na condição de prisioneiro, sendo levado para Roma. Porém estava dentro do projeto e da vontade de Deus. Jonas fisicamente não tem correntes nem cadeias sobre os seus pés e sobre as suas mãos. Está livre. Porém está preso na desobediência a Deus e ao que Deus lhe comissionou. Então essa é a primeira diferença entre Paulo e Jonas. Segunda, Paulo tinha uma direção. Paulo tinha um direcionamento. Para onde Paulo estava indo dentro daquele navio? Para Roma. Porém, Jonas, dentro do navio em que ele estava fugindo da presença de Deus. Estava indo, projetando ir para Tarsis. A direção era dele. A rota era dele, o GPS era o dele, mas a direção era oposta, e Jonas aqui está na contramão de Deus, ou na contramão com Deus. Porém Paulo, ele está na direção certa e no propósito certo, está dentro do plano e do projeto de Deus. Em terceiro lugar, um enfrenta de frente um problema. Quem é esse que enfrenta de frente o problema? É Paulo. E Jonas? Jonas é diferente. Jonas se escondeu lá no porão do navio. Enquanto lá em cima os marinheiros lutavam, clamavam aos seus deuses e buscavam solução para a tempestade se aquietar, e até para aliviar o navio do seu peso, porque era um navio mercante. Pegavam as mercadorias e os lançavam ao mar para aliviar o navio do seu peso, mas o peso era Jonas. Jonas estava no porão dormindo, enquanto lá em cima os marinheiros lutavam. E o prejuízo ali chega, porque eles pegam as mercadorias e lançam ao mar. Enquanto Jonas está dormindo, não um sono qualquer, mas o texto diz que era um sono profundo. Sabe aquele sono pesado? E nos chama a atenção que mesmo enquadrado num grau, num nível tão grande de desobediência, Jonas consegue dormir. É impressionante. Sim ou não? É impressionante. Como alguém ainda consegue dormir e ficar tranquilo, enquanto muitos estão fazendo alguma coisa em prol do reino e da obra. Enquanto os prejuízos estão acontecendo, vidas estão morrendo, existem muitos de braços cruzados, dormindo. E essa é uma diferença muito grande entre Paulo e Jonas. Paulo enfrenta um problema de frente quando a tempestade chega e os tripulantes daquela embarcação não querem mais nem se alimentar, porque acreditavam que iriam morrer.
acreditavam que não havia esperança, isso está no texto, de se salvar. Passa um período do jejum, eles poderiam se alimentar, mas a esperança já havia ido, que eles disseram e decretaram: não iremos nem se alimentar, porque iremos morrer, iremos perecer. Enquanto Jonas, nesse momento de turbulência, está no porão do navio, lá no navio de Paulo, é diferente. Enquanto os homens pensam e acreditam que não vão sobreviver, Paulo tem uma atitude diferente da de Jonas. O texto de Atos diz que Paulo, ele se colocou no meio daquele povo, e falar que Paulo se coloca no meio daquela gente, fala de posicionamento, fala de alguém que está comprometido. E Paulo, naquele momento de aflição daquele povo dentro do seu navio, Paulo se lança no meio deles e diz: podem ficar tranquilos, porque nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. O anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite, e ele me deu uma palavra, e a palavra é: nenhum de vocês se perderá, somente o navio, mas ninguém vai morrer. E aqui há uma diferença gritante entre Paulo e Jonas. Qual foi a razão da tempestade que veio no navio que Jonas estava? Ele próprio. Porém, lá no navio que Paulo estava é diferente. A tempestade só veio porque o capitão do navio não obedeceu à orientação de Paulo. Paulo disse: essa rota não é segura, essa rota não é favorável. Porém, a Bíblia diz que o capitão do navio acreditava mais no piloto e não no que Paulo dizia. Lá na frente ficou provado que Paulo estava certo. Então perceba a diferença. Enquanto Jonas é o causador da tempestade, Paulo tem uma orientação segura para evitar uma tempestade. Pastor, não entendi. Você vai entender. Existem aqueles que causam uma tempestade, são os culpados de tempestades, mas existem aqueles que têm uma palavra de Deus no momento de tempestade, de aflição, no momento que aquele povo não sabia qual era a navegação segura. Paulo disse: eu sei qual é. Muito embora não acreditaram no que Paulo dizia, mas Paulo tinha uma palavra e uma direção, porque ele estava na direção de Deus. E Paulo ali foi muito útil para aquele povo. Mas prosseguindo, em quarto lugar, Paulo no navio orava. Paulo no navio orava. E Jonas queria estar o mais longe da presença de Deus. Paulo lá dentro daquele navio orava, Paulo dentro do navio pregava, e Paulo também ajudava dentro daquele navio. Porém Jonas se omite, se esconde, não revela a sua chamada e o seu ministério. Tudo que ele quer se esconder e fugir daquilo que Deus tem. Mas de Deus nós não conseguimos se esconder e nem fugir. Queridos irmãos, em sexto lugar, Paulo ganha a todos que estão ali naquele navio. Paulo conquistou aquele povo. Paulo ganhou a amizade daquele povo e a confiança. Paulo adquiriu respeito
ele perdeu o respeito porque estava fugindo da presença de Deus. Enquanto Jonas não ganha o respeito, a admiração dos que estão com ele naquela embarcação, Paulo consegue ganhar o respeito, a admiração, a amizade e a atenção de todos que ali estão. Por quê? Porque Paulo é comprometido. Paulo é comprometido. Ninguém ali queria se alimentar, mas Paulo estava dizendo: pode se alimentar, pode comer à vontade, porque nenhum de vocês irão morrer, nenhum de vocês irão perecer. E aí nós temos aqui mais uma outra diferença entre esses dois homens. Paulo olhou com compaixão para todos naquele navio. Paulo olha para aquela gente, para aquele povo desesperançado, angustiado. Paulo olha para eles com olhar de compaixão. Porém, Jonas, ele olhava para o povo de Nínive com olhar de condenação. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Ou será que eu estou falando algo que os irmãos estão entendendo? Enquanto Paulo, ele olhava com olhar de compaixão para aquele povo e dizia: se alimentem, cuidem da saúde de vocês, porque o alimento é para a vossa saúde. Paulo queria o bem deles. Porém, o texto diz que Jonas não queria a salvação dos ninivitas. E aqui nós temos um pregador diferente da maioria, se não de todos. É um pregador que não quer que a sua mensagem tenha resultado positivo. Não é isso, pastor? O que Jonas queria é que aquele povo morresse no seu pecado e Deus não os salvasse e os condenasse. Mas Paulo é diferente. Paulo olhou com um olhar de compaixão para aquele povo. E esse deve ser o olhar também da igreja para todos os cansados e oprimidos. Olhemos com compaixão, com misericórdia e com amor para aqueles que precisam ser alcançados. Irmãos, se tem alguém na Bíblia, dentre muitos, que queria ver alguém bem, e olha que outrora ele matava o presbítero JB, outrora ele destruía a vida daqueles que serviam ao Senhor, mas agora ele é transformado, ele não mais mata, ele não mais açoita, ele agora é diferente, ele é transformado. Esse alguém é Paulo. Há uma prova tão cabal da transformação que Paulo teve na sua vida, que o carcereiro que os tratou com total brutalidade fez questão de os colocar no cárcere mais imundo, no cárcere mais abaixo, que é o interior. Quando acontece o terremoto, as prisões de todos caem, as portas se abrem, o carcereiro pegou a sua espada e disse: eu vou me matar, eu vou tirar a minha própria vida. Porém, dentro daquela cela tinha Paulo. E o texto de Lucas faz questão de dizer que quando o carcereiro pegou a espada para se matar, Paulo deu um grito. E Lucas diz que não foi um grito pequeno. Paulo exclamou com grande voz. Eu não sei de quantos decibéis foi o grito que ele deu, mas foi alto. Porque o carcereiro está com a espada para tirar a sua própria vida. Mas Paulo bradou e disse: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E aqui Paulo quer o bem. Paulo busca que Paulo olha para esse povo com um olhar de compaixão e de misericórdia. Jonas é diferente. Tudo que ele quer é que Deus mate aquele povo e destrua aquela gente. Outra diferença: Paulo
Já Jonas faz a obra de Deus por raiva e por obrigação. Mas Paulo é diferente. Paulo era comprometido. Jonas estava fugindo da rota do projeto de Deus e não queria obedecer o que Deus lhe mandou, o que Deus lhe falou. Estava enfurecido, não queria a salvação daquele povo, porque outrora era o povo opressor do seu povo. Mas o cristianismo, ele tem esse poder, esse elo de quebrar barreiras, de arrancar o ódio do coração e ligar todos os povos de todas as gentes, tribos, raças e línguas a Cristo Jesus. O Evangelho não é partidário. O Evangelho não é partidarismo. O Evangelho, ele é universal. Jesus alcança o pobre como alcança o rico. Alcança o que tem nome e o que não tem nome, o que está no anonimato. Jesus alcança o alto, o baixo, o branco, o negro, o pardo, o indiano, o chileno. Jesus alcança o venezuelano, o americano, o paraense, o goiano. Jesus não olha com olhar de indiferentismo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele olhou também para nós, os gentios. Ele olhou para mim e para você e disse: eu também vou salvá-los. E é por essa razão que nós estamos aqui, porque o plano da salvação nos alcançou. Queridos irmãos, para finalizar essa palavra tão simples, tanto no navio como lá na ilha em Malta, Paulo orou, Paulo pregou, Paulo ajudou. Porém Jonas ficou enfurecido e indignado. E aí a gente percebe as diferenças entre Jonas e Paulo. As diferenças que existem entre esses dois personagens. Paulo cumpriu com êxito o seu papel. Porém Jonas cumpriu a sua obrigação e aquilo que Deus havia lhe dado. Porém, depois de duras consequências e depois de todos os processos que ele passou e teve que enfrentar. Que nós possamos ser como Paulo, que não precisemos passar pelas turbulências, tempestades, ou se envolver no processo de desobediência como Jonas, porque aqui ficou nítido e bem claro que Jonas não conseguiu fugir da presença de Deus. Aqui todos nós temos de Deus uma chamada, um ministério, seja ele de que natureza for. Deus está contando com você, Deus está contando contigo, Deus está contando com cada um de nós. Interessante que por causa de Jonas, aquele povo dentro do navio, pastor Neto, quase morreu. Por causa de Jonas e sua desobediência, aquele povo quase pereceu. Agora lá no navio de Paulo é diferente. Deus disse: Paulo, por tua causa, por causa da tua presença nesse navio, eu não vou deixar ninguém morrer. Ninguém vai perecer. O ministério que Deus te deu é um ministério que vai salvar vidas. O nosso ministério não é o ministério de Jonas no navio, porque o ministério de Jonas só teve êxito depois que lançaram no mar. Até então, dentro do navio, Jonas ali é a razão e a causa de todo aquele mal. Mas se nós possamos ser como Paulo e ter o ministério de Paulo, o ministério que gera vidas, o ministério que gera salvação. E eu acredito
Isso aqui não é coisa da mente do pregador, sem forçar o texto, por causa da sua presença em muitos lugares, ou talvez em alguns lugares, não sei. Deus tem efetuado alguma coisa na parte dele, por tua causa, naquela empresa, na tua família, no teu trabalho, na escola, na faculdade, não sei. Deus tem dado livramento, Deus tem dado salvação, Deus tem efetuado alguma coisa por teu intermédio. E como vale a pena alguém estar inserido dentro do contexto da obediência a Deus, da sua vontade e daquilo que Deus lhe propõe. Nós estamos em um ano em que nós estamos avançando através da Secretaria de Missões. Nós não estamos fazendo nada sozinhos, nós estamos fazendo todos juntos, toda a igreja. E quando a igreja se une nesse propósito, entende essa visão, o resultado é que nós estamos vendo mês a mês, vidas se decidindo ao Evangelho de Jesus. E esta é a mais nobre missão e tarefa que Deus nos deu, nos comissionou. Que nós possamos também sentir o mesmo peso que Paulo sentiu, e também sentir e abrir a boca e dizer, ou pronunciar os mesmos ais que Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus conta com cada um de nós, Deus conta com a igreja de Rio Maria, e você é útil na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no nosso coração, e eu tenho certeza que esta palavra, ela vai causar na nossa vida o que ela sempre causa. Que Deus possa continuar falando ao nosso coração. Quero convidar toda a igreja em pé, nós fazemos uma rápida oração. Se tiver alguém nessa noite também que queira fazer a sua decisão a Cristo, alguém que queira novamente voltar ao aprisco do Senhor: pastor, eu estou afastado por alguma situação, alguma razão, eu me afastei. O Senhor não olha para o tempo que você está afastado ou a situação que lhe fez cair. O pai do filho pródigo não deu importância para o que o filho disse: me trata como dos teus jornaleiros. Não, ele disse: trazei depressa a melhor veste, traz calçado, traz anel, mata o novilho e o cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Tem alguém? Se não tem, amém. Nós queremos orar agradecendo a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder, meu Deus, pregar a tua palavra, tanto aqui, meu Deus querido, dentro do templo, como fora do templo, como a gente tem feito. Nós sabemos, meu Deus, que tudo está se afunilando, as leis, os projetos, para calar, para emudecer a igreja. Oh, Espírito Santo, mas nos dá a mesma ousadia que tu deu a Pedro e a João diante do Sinédrio, que possamos dizer: não iremos nos calar e deixar de falar do que temos visto e ouvido. Continua usando a igreja de Rio Maria, usando o ancião, usando, meu Deus querido, o jovem, a criança, o Senhor, a senhora, o novo convertido, usando aqueles, meu Deus querido, que estão dispostos a serem usados por ti. Ó Deus, o nosso foco, o nosso objetivo, meu Deus, é este: é estar, meu Deus querido, inserido, Senhor, nesse mesmo contexto que Paulo estava. Meu Deus, constantemente nós estamos dentro de uma embarcação, de um navio, porém estamos com uma direção, estamos à deriva. A igreja de Rio Maria não é uma igreja sem norte ou sem direção, desorientada. É uma igreja orientada, dirigida, guiada pela tua palavra. E ela está, meu Deus querido, nos quatro cantos de Rio Maria, levando a boa nova da salvação. Continua abençoando a Secretaria de Missão, o nosso pastor,
que com essa visão, meu Deus querido, a cada mês, a cada ano que se passa, nos 4 cantos dessa cidade, meu Deus, tem estabelecido e está estabelecendo, meu Deus, casas de oração, lugares onde vidas se entregarão a Ti. Ó Deus, continua abençoando, Pai, esta igreja missionária, continua abençoando os contribuintes da Secretaria de Missão, aqueles que oram, aqueles, meu Deus, que intercedem por aqueles que estão fazendo a Tua obra. Continua falando conosco, que possamos ser como Paulo, compromissados, e possamos, meu Deus querido, estar cada dia no centro da Tua vontade, do Teu querer. É no nome de Jesus que nós